Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Ademir, consultor de sistemas ERP, voltado para TOTS RM e também outras ferramentas de integrações. Também trabalho aí com parte de banco de dados, Power BI, processos de Business Intelligence, também de processos, né, fluxo de processos. E estou aqui para mais um vídeo do canal com dicas de desenvolvimento. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre como concatenar, né, fazer concatenação. Chegou uma dúvida de um seguidor meu lá no Instagram perguntando como é que eu faço para concatenar, por exemplo, a cidade de um campo, por exemplo, de um filial, um cadastro de funcionário, do endereço, a cidade, né, com uma data por extenso, né, aquela data que a gente usa muito em documentos para assinatura, né, ou relatório de admissão, relatório de admissão, férias, enfim, qualquer tipo de documento que tem aquela data extenso, né, 8 de setembro de 2004, extenso, como é que eu faço isso, tá? Então, nesse vídeo, a gente vai aprender como fazer isso hoje aqui, de forma bem simples, tá? Então, vamos para a nossa mesa de trabalho aqui. Então, tem um relatório aqui que eu construí, tá? Somente para fins de demonstração e de aprendizado, né, de ensino. Nós vamos fazer da seguinte forma. Então, para esse campo, tá? A primeira coisa que você precisa desenvolver é saber qual é o campo que você vai utilizar. Que campo é esse? Vai ser um campo que já vai vir da tabela? Vai ser um campo que o usuário vai digitar? Esse é o primeiro ponto, tá? Então, nesse caso, eu já vou utilizar aqui um campo de parâmetro, que é um parâmetro que eu vou colocar para que o usuário digite no momento da geração do relatório, tá? Cria esse campo aqui, data de assinatura, certo? Então, esse campo aqui, eu já deixei ele formatado aqui, selecionar propriedades aqui. Já coloquei como tipo data hora, mas nesse caso aqui, ele não importa qual tipo, obviamente, se ele for inteiro não vai ser formatado como data, mas se ele for do tipo string, texto ou como data, também não tem nada, tá? De qualquer forma. E aqui eu tenho o campo de data, né? O nome que vai ser exibido lá, o nome mais amigável para o usuário, e aqui o campo de fato que vai ser o nome específico, ok? Bom, vocês sabem, no caso aqui, eu não consigo expor um nome do parâmetro assim, parece diretamente arrastando, eu faço com os elementos, tá? Os campos da base, enfim. Não consigo arrastar ele para um campo, seja um cabeçalho ou detalhe, né? Não consigo arrastar ele pelo relatório, sendo mais específico, tá? Como é que eu faço para expor esse cara aqui? Eu tenho duas formas, tá? A primeira, eu posso texto para cá, folha padrão de texto, clico aqui na tag de propriedades, aqui em formato de texto, desculpa, venho aqui em ligação de dados e coloco o parâmetro de data aqui. Ele vai ficar com a data, se eu gerar esse relatório, ele vai pegar a data exatamente ou qualquer informação que eu coloquei dentro do parâmetro. Tá? E a segunda forma, como é que eu faço também? Eu posso usar uma expressão, tá? Vou colocar a expressão aqui, e clicar aqui nessa opção de parâmetros, onde ele vai buscar os campos da base, das tabelas que estão dentro do relatório, no caso aqui que eu estou utilizando a P-seção e o SQL, ou de um campo que já está incluído no relatório. Tá? A diferença do parâmetro é que o parâmetro ele não está no campo do relatório, mas faz parte dele. Então ele consegue fazer isso que vocês estão vendo aqui, ó, o campo de data. Tá vendo? Se eu chegar aqui em data, que é o campo do parâmetro que eu criei, ele também vai ser, no caso, o campo da expressão. Tá? Vamos gerar esses dois campos aqui para verem. As duas opções também funcionam da mesma forma. Tá? Vou salvar aqui. Vamos gerar o relatório para vocês verem. O processo gera relatório. Tá? O relatório aqui tem dois parâmetros de filtro. É o filtro por seção. É 1.1, 1.1. Aqui a data que o usuário vai digitar naquele momento para a parâmetro. Vamos executar esse relatório para vocês verem como vai funcionar. E os dois formatos, você trazer um parâmetro para a tela, também funciona dessa mesma forma. Tá? Relatório. Tá aí, relatório impresso com os dois campos funcionando da mesma forma. Tá vendo? Então, você pode usar dessas duas formas. Então, nesse caso, como é que eu faço? O primeiro ponto que preciso fazer para que funcione é formatar a saída da data por extenso. Como é que eu faço isso aqui? Tá? Então, vou clicar no próprio tag aqui de propriedades. Aqui em formato de texto, vocês vão ver aqui. Eu vou clicar aqui, um pouquinho em data hora. Vocês vão ver aqui os tipos padrões. Já tem vários tipos padrões aqui. Também você pode personalizar também aqui
essa informação, tá? Então, nesse caso, como eu vou fazer a personalização dele, ou seja, provavelmente na base de vocês, aqui eu já tenho vários que eu fiz vários testes, estou vendo aqui, ó. Mas como é que eu monto essa data para o extenso? Primeira coisa, eu vou apagar aqui. Então, nesse caso, se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar vários tipos, ó. Minuto é a data completa, dia, mês e ano. No caso, o DD, somente o dia. No caso, vai ser o dia por extenso reduzido, né? Ou seja, abreviado. No caso aqui, o do dia da semana, daquele dia, de forma completa, tá? Então, como é que eu monto isso aqui? Então, como eu começo, primeiro eu vou precisar pegar o dia da data, tá? Então, como é que eu vou fazer o dia? DD, caso DD, vou botar aqui um D, é o dia completo, e DD, somente o dia, o nome, o primeiro dígito do dia, né? O dia, de fato, da data completa, tá? Lembrando que isso aqui é case sensitivo. Esse case sensitivo diferencia a maiúscula. Se colocar D maiúsculo, olha ele traz, ó, DD também, ó, já começa a formatar, tá vendo? O D maiúsculo já traz uma formatação específica, por isso que faz essa diferenciação, tá? Mas eu não quero pegar ele pronto, eu quero que vocês aprendam de fato como funciona. Então, vamos lá. Então, DD minúsculo, quero o dia. Vou dar um espaço aqui, ó, e vou colocar entre aspas simples aquele D, né, que vai ser 8 de setembro de 2024. Então, vou colocar aqui entre aspas simples, D, olá, já monta para mim. Vou dar mais um espaço. O que é que eu quero agora? Eu quero o mês por extenso. Como é que é o mês por extenso? Nesse caso, o mês aqui, ó. O mês por extenso, ele é um mês maiúsculo. Maiúsculo. Então, vai ser vou colocar um M, ó. Se o primeiro dia do mês, ou seja, o mês em número, vai trazer o mês em número, só que com 0 na frente. Com 3M já vai trazer o nome do mês de forma abreviada. E 4M's ele vai trazer o nome do mês completo, que é o que eu estou querendo fazer. Tá? Então, vai ser setembro. Vou dar um espaço, de novo, de, né, setembro. E agora eu vou colocar o ano. O ano, nesse caso aqui, ele é em minúsculo. Vocês estão vendo aqui, ó, year, né? É em inglês. Então, se eu botar um Y aqui, ele vai trazer somente os 2 últimos dias do ano. 2 Y ele vai manter da mesma forma. E de 3 Y ou 4 Y vai trazer, de fato, o nome completo aí, tá? O ano completo, desculpa. Então, nesse caso aqui, ó, se na sua base você fizer e não existir, você vai ter que esse botão adicionar, ele vai estar habilitado para você salvar. Então, você vai conseguir salvar isso na sua base para que continue usando ele aí de forma sistemática nos seus relatórios, tá? Então, feito isso aqui, já fiz o meu campo. Aí, se por exemplo aqui, se eu quiser, por exemplo, ou se for no meu caso, eu sou uma empresa sócia, eu tenho uma filial, nesse momento outra filial, então não vou precisar, por exemplo, colocar o nome, buscar o nome lá do cara da filial. Então, posso, por exemplo, chegar aqui, ó, e colocar o nome da cidade, ó. Colocar entre aspas assim, novamente, botar aqui Salvador, vírgula, espaço, e ele já monta para mim. Vocês estão, tá? Então, você pode fazer dessa forma. Também, se eu der OK aqui, ó, ele monta essa expressão regular para a gente, tá? Vou salvar, eu vou testar para vocês verem como vai ficar. Aqui o relatório. Vou colocar aqui, tá? Nossa sessão. Minha data já está preenchida. Vou executar e nós vamos fazer essa informação para cá. Então, ver que vai sair certinho ali, Salvador, vírgula, 8 de setembro de 2024. Se estiver vendo nesse dia ou em qualquer dia aí que não utilizar. Tá? Então, ó, relatório. Olá, 8 Salvador, 8 de setembro de 2024. Tá certo? Bom, só que eu não quero, por exemplo, eu não quero que pegue o campo civil. Eu quero pegar, Aldemir, eu quero que você me mostre como fazer o relatório. Eu quero que pegue, concatene a cidade da filial. Eu tenho várias filiais aqui, tá? Eu quero um relatório que pegue a cidade da filial, porque cada filial, por exemplo, eu tenho que pagar lá, departamento pessoal lá, alguém que atende lá. Então eu preciso gerar com aquela informação lá. Ah, como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Bom, para você concatenar cidade, a gente vai usar um outro conceito, um outro recurso que é muito bom, para revolucionar, veio mudar de fato quando a gente trabalha com textos gigantes aqui, né, no gerador antigo, e é o elemento chamado texto rico. Esse elementozinho, tá? Antes disso, eu vou excluir aqui a minha para o detalhe, porque eu quero explicar para vocês. O texto rico, para funcionar,
ele precisa estar dentro da tabela. Ok? O que quer dizer o texto da tabela? Por exemplo, se eu criar o texto rico dentro você tem que colocar, por exemplo, no rodapé do detalhe, que é o caso que eu vou tirar aqui, o rodapé do detalhe tem que estar ligado exatamente no detalhe que estão os campos daquela tabela que eu quero. O que é que eu quero dizer com isso aqui? Vocês estão vendo ó, que aqui ó, eu tenho dois detalhes. Eu tenho esse detalhe principal aqui, e a minha tabela master é a seção, que eu estou utilizando para passar para a minha execução. E eu tenho um outro sub-relatório aqui, outro subdetalhe, eu tenho um SQL que me traz os meus resultados. Tá vendo aqui, tá? Então, a depender você vai ligar essa informação, se eu colocar, por exemplo, se eu quero que a data ou a cidade, nesse caso, é que a cidade vai estar na tabela da minha SQL, eu tenho que criar meu rodapé de detalhe, clicando em cima do subdetalhe onde eu quero aquela tabela, e vou clicar aqui em rodapé de detalhe. Por quê? Porque o rodapé está ligado diretamente ao detalhe que eu gerei, que eu está vinculado a ele. Tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu chegar aqui agora, você viu que eu cliquei aqui em cima do subdetalhe, né, do subdetalhe onde está a minha SQL, vim aqui em seção e coloquei rodapé do detalhe. Tá? Se eu chegar aqui agora e vim aqui nas seções, olá, ó, o meu subdetalhe está ligado a ele aqui, ó, tá vendo? Rodapé do detalhe. Se eu clicar em cima do meu detalhe 1, vai ficar separado lá, vai estar rodapé detalhe do, mas você viu ó, que até a ordem aqui ó, fica, ó, se eu colapsar aqui, por exemplo, você viu que o rodapé detalhe sumiu. Isso é importantíssimo para que você consiga colocar o campo correto dentro do texto rico, certo? Então, vou colocar aqui novamente meu texto rico aqui no campo, tá? Aqui meu texto rico, deixa eu aumentar ele aqui, espaço para a gente trabalhar. Vou apagar meu texto aqui. E como é que eu coloco o campo da cidade, no caso da filial, para dentro do texto rico, tá? Ou seja, tem esse SQL aqui, ó. Aqui o meu campo de filial.cidade da minha tabela de filial, tá certo? Então, como é que eu faço isso aqui? Eu faço isso de duas formas. Eu posso dar dois cliques aqui e digitar entre colchete o nome da fonte, ou seja, o nome da tabela master, ponto do campo, tá? Só que faz isso aqui, ó. Colchete, SQL, olha o nome ali, ó. SQL Hell 00034. SQL Hell 00034. Ponto cidade, que é o nome do que eu quero, e fecho o colchete. Se eu clicar fora, ele apareceu lá para mim. O que, que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Eu expliquei por que ele transformou em cidade, porque eu expliquei. O rodapé do detalhe está ligado ao meu subdetalhe 1 aqui, que está nessa tabela master MSQL, tá? E se eu quiser, por exemplo, pegar um campo da seção para cá? No campo da seção, por exemplo, o que, que vai acontecer? Vamos dizer que eu quero pegar o campo aqui, descrição da seção. Tá? Tá aqui, campinho aqui, da seção. Se eu tentar fazer aqui agora, ele vai funcionar? Não vai funcionar, porque olha só, vou pegar aqui, ó. Seção, ponto, descrição. Olha o que vai acontecer. Ó, seções, ponto, descrição da seção. Ele identificou, tá vendo? Mas nesse que eu quero. Mas se eu fizer isso aqui, ó, por exemplo, agora, rodapé do detalhe, vou criar meu texto rico para cá. Vou arrastar ele aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa, ó. Seção, descrição. Olha como mudou descrição da seção para seções para descrição da seção. Por quê? Esse rodapé do detalhe aqui está ligado a esse detalhe que tem essa tabela master aqui, que é a P-seção. E esse rodapé aqui está ligado a essa SQL aqui. Portanto, você precisa entender de fato, tá, como funciona essa questão das montagens do relacionamento das bandas dentro do repórter, tá certo? Então, se você quiser também se aprofundar mais isso, tem alguns vídeos para isso aqui. Mas se você não sabe, eu tenho meu treinamento gerador de relatórios, um treinamento completo, onde você pode aprender todos esses e mais outros processos ali, entendendo que é um curso abrangente, onde eu tenho todos os processos, eu detalho exatamente cada um dos elementos do report, tá certo? Então, voltando aqui, já que eu não quero do rodapé de detalhe, eu quero daqui. Então, voltando, eu quero que pegue a cidade que está na minha SQL. Então, meu rodapé de detalhe está ligado a esse detalhe aqui da minha
subdetalhe 1, tá? Então, quando a forma é, eu vou digitar aqui SQL, exatamente o número da tabela, SQL, rel, 00034, ponto, cidade, dessa forma aqui, vai trazer dessa forma. Ou mais fácil ainda, eu posso fazer o seguinte, posso vir aqui, ó, todo esse em cima do texto rico, deixo ele editável, tá? Pego o campo, cidade, e arrasto para campo. Vai ficar da mesma forma, tá? Tem que estar editável, porque se você chegar aqui, apagar e colocar dessa forma aqui, ó, cidade, e colocar, não vai fazer nada, tá? Não vai fazer nada. Ele vai ficar ligado como se fosse fazer uma ligação de formatação. Então, nesse caso aqui, o que você vai fazer? Você vai editar clean, o campo, né? Pegar a cidade, arrastar, colocar aqui. Beleza? Pronto. Então, essa explicação aí que até passei um pouquinho, explicando sobre texto rico, mas foi para você entender o funcionamento corretamente, tá? E aí, o que eu vou fazer agora para poder concatenar essa informação? Vou colocar vírgula, tá? Salvador, cidade que é a cidade. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu campo que está aqui e colocar aqui embaixo. Como é que eu vou fazer? Se no caso for o campo de texto e eu associei o parâmetro, eu vou ter que vir aqui, selecionar ele, vir aqui na grade de propriedades, vir aqui nesse botão aqui de diversos, ó, pegar exatamente o número aqui, ó, texto 5. Ó. Tá aqui, ó, texto. Olha lá. Feito isso aqui, ó, eu vou salvar. Nós vamos testar para a gente ver como é funciona os testes. Aqui vai funcionar, tá? Então, você vai pegar exatamente o número do campo do texto que está lá nas propriedades, naquela guia diversa da propriedade, e colocar exatamente o mesmo nome que está lá dentro desse campo, para poder ele fazer trazer a data certinha, sempre entre colchetes, certo? Isso aqui, ó, olha lá, ó, Belo Horizonte, Salvador, setembro, certo? Então, dessa forma que você trabalha. Então, você pode botar um ponto. Aí, se a expressão, se você quiser fazer a expressão, é a mesma coisa, tá? Aqui, expressão 1, salvar e vamos testar para a gente ver se vai funcionar. Gerar relatório. Tá, vamos ver agora a execução do relatório. Você vai funcionar da mesma forma, tá? Se pode acontecer nesse caso aqui, ele dá uma mensagem dizendo que a expressão está fora da ordem de execução. Aí tem um macetezinho aqui que você pode ir lá na ordem lá e modificar a posição de tal expressão, tá? Vai dar tudo certinho. Olha lá, mesma coisa, só que eu não formatei, tá vendo? Eu não cheguei lá, não coloquei a formatação. Para ver como eu vou funcionar? Vou chegar aqui na minha expressão, ó, o que é que eu vou fazer? Para eu não colocar novamente, eu posso copiar essa expressão regular. Aqui, ó. Colocar meu formato aqui. Ou também eu posso vir no formato, busco meu formato personalizado aqui, ó, também coloco e já vai estar tudo aqui. Salvar. Vamos executar o nosso relatório aqui. Tá? Execução do relatório funcionando certinho da forma, assim, a forma mais simples de você utilizar para fazer essa concatenação é justamente usando esses dois recursos. Parâmetro ou campo da data que você precisa, joga dentro do texto rico, como mostrei para vocês aqui, tá? Dessa forma, é a forma mais simples que você tem de concatenar as duas opções, tá? Então, melhor do que você estar utilizando expressões, as expressões tem que somar, tem que fazer uma formatação dentro da expressão para poder fazer a concatenação, porque a expressão, ela tem até uma função para isso aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Ela tem até uma função para isso aqui, ó, que é a função formate. Porém, você vai ter que converter o campo, ou seja, vai dar muito mais trabalho. Então, essa aqui é a forma mais simples de você concatenar
2 campos, esse campo de data e esse campo da cidade. Vou te mostrar, certo, gente? Então, é isso aí, né? Agradeço a você por estar aqui vendo esse vídeo até agora. Se você curtiu, se você gostou, por favor, curta, compartilhe, também ative o sininho aqui para você receber em primeira mão os vídeos que eu vou voltar, né, a ser mais frequente no meu canal para devolver para vocês um pouco de conhecimento que vocês utilizem, tá certo? Então, gente, muito obrigado. Qualquer dúvida também, faça um comentário aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida também, pode comentar aqui. Também tem minhas redes sociais aqui também, quiser me seguir lá no Instagram também tá o convite feito, tá bom, gente? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.